Fala pessoal, aqui quem vos fala é o Vini, voltando aí com os resumos da Light Novel TC Star Slime. Dessa vez vamos estar vendo o volume 16 da parte 2. A parte 1 tava incrível, hein? Nossa, Zegion apareceu e imitou de novo, cara. Esse personagem, tipo, não tem o que falar dele. Ele é simplesmente perfeito. O cara tem uma personalidade incrível e é leal até o máximo, até o limite. O cara é tão leal assim, o Rimuru. E o que ele faz não tem precedentes, né? O cara chega, o cara mita e o cara vai embora. Basicamente é isso. O cara não tem brincadeira com o cara. Chegou, acabou com a luta, pronto, acabou. Não tem mais. Esse é o estilo de luta do Zegion. E nossa, gostei demais. Eu gosto muito, tô gostando muito desse personagem. No começo eu achava ele legal tudo, mas depois que eu vou conhecendo ele na obra aqui, acompanhando as Light Novel, não tem como não gostar dele. Dessa vez aqui nós vai estar vendo é, a parte 2, né? O Ah, nome do vídeo é A História de Guy e Rudra. Então acho que vai contar a história dos dois agora, né? O combinado deles, tudo que aconteceu no passado. Então a gente vai acompanhar aqui, vamos ver como que tá essa parte 2, o quão incrível ela tá. Vamos nessa. Deixa eu diminuir aqui que acho que tá muito alto, sabia? Aqui, parte 1 do volume 16 teve certinho. um flashback grandíssimo da invasão do labirinto. Mas agora as coisas elas vão acalmar um pouquinho. Bem, só um pouco, porque no epílogo desse volume vai acontecer um negócio muito cabuloso. Então, só pra avisar, caso você não tenha visto a parte 1, vai lá ver, eu vou deixar aqui no card e depois você volta pra ver aqui. Tá incrível, Então, hein? sem Nossa, enrolação, não perca de fiquem ver a com o parte 1, tá resumo. incrível Ao ouvir demais. todo o relatório sobre a invasão do labirinto, Rimuru perguntou se Chloe estava bem, e Ramirez apenas respondeu de que agora ela estava dormindo na enfermaria, e tranquilizado com a situação, ele logo recebeu pedidos de desculpas de Beretta por perder em batalha, e também que estava se desprezando, e vendo o quanto ela estava vendo problemas onde não tinha, Rimuru ordenou a ela depois ir no seu quarto, para elas terem uma conversa entre si. Então, com o aviso dado à triste Beretta, Rimuru logo foi à enfermaria para ver como Chloe estava, e depois de chegar no local, ele encontrou Chloe na sua forma de criança, que por pouco iria chamá-lo de Sensei. E depois de uma pequena provocação, Chloe explicou que ela não está conseguindo entrar em contato com Cronoa, provavelmente porque ela estava contendo Samael, e por isso ela não conseguia acessar a sua forma adulta. E ao ter a explicação, Rimuru perguntou a Ciel se ela poderia ajudar Cronoa, e Ciel apenas confirmou. Porém, para sua surpresa, Chloe recusou a ajuda, porque Cronoa disse que elas duas não poderiam ficar dependendo da ajuda do Rimuru, e de que elas mesmas deveriam arrumar os seus problemas. E por mais que demonstrasse não gostar da ideia, Rimuru respeitou a decisão das duas, e disse que a qualquer momento ele poderia ajudá-las. Então, ao conversar com Chloe, Rimuru percebeu que Ciel parecia ter feito e estava fazendo modificações sem autorização nas suas habilidades. E uma dessas modificações resultou na habilidade final, Rei da Colheita Shub Nigurath, uma habilidade que nasceu ao integrar os restos do Rei da Aliança Uriel à habilidade final Rei da Caridade de Evergreen. Assim, a essência foi herdada por essa nova habilidade que Rimuru tem agora, uma habilidade ao qual tinha muitos poderes, como criação de habilidades, duplicação de habilidades, presentes de habilidades, ao qual permite conceder uma habilidade à pessoa certa, e armazenamento de habilidades, ao qual permite converter a habilidade em informações e reproduzi-las instantaneamente. E ao saber sobre esse novo poder, Rimuru descobriu que Ciel estava fazendo tantas modificações porque ele parecia estar começando a ficar sobrecarregado de habilidades, já que, segundo Rimuru, o número de habilidades que um indivíduo poderia ter era limitado, e isso também se aplicava a ele. Então, com a ajuda de alteração de habilidades e após a confirmação de Rimuru, Ciel começou a fazer mais modificações e também remoções. Então agora no seu quarto, Rimuru teve a visita de Beretta, ao qual estava até o final lamentando a sua derrota e não vendo nenhum ponto positivo no trabalho que fez. E então, vendo que não tinha jeito de melhorar o humor dela, Rimuru decidiu despertar Beretta como um Lorde Demônio verdadeiro, o que com a confirmação de Ciel se demonstrou ser possível. Então, ao transferir as almas e
efetuar a evolução, o corpo de Beretta foi transformado no metal definitivo Hihirokane, e assim, seu valor de existência aumentou de 400 mil para 1,9 milhões, ficando quase 5 vezes mais forte do que já era. E então, depois dessa evolução, como ordem de Rimuru, Beretta foi descansar. E assim, durante o resto do capítulo inteiro, Rimuru foi conversando com cada um de seus subordinados e também analisando cada um deles, com Ciel às vezes dando habilidades finais para alguns deles. Os valores de existência, além de ser abreviada para EP, ela é realmente bem específica, então eu vou ter que arredondar cada um deles. Então eu vou falar o EP dos subordinados mais importantes. O Benimaru tem o valor de 5,54 milhões de EP junto da sua espada. Zoe tem 1,29 milhões de EP. Gabiru tem 1,26 milhões de EP. Geld tem 2,37 milhões de EP. E com a ajuda de Ciel, ele recebeu a habilidade final Rei Gourmet Beelzebub, uma habilidade inferior ao Rei da Gula Beelzebub, que entre a quantidade enorme de poderes tinha a predação e também o isolamento. Uranga, que finalmente havia acordado de seu sono, tinha 4,34 milhões de EP. Caraca, olha o lobinho. Rimuru, o motivo por ele ter um EP tão alto é por Uranga, na sombra dele, sempre estar absorvendo a energia demoníaca dele. Kumara tem 1,9 milhões de EP e com a ajuda de Ciel recebeu a habilidade final Rei da Besta Bahamut, ao qual entre os vastos poderes tinha dominação de gravidade e dominação espacial. Apito tem 775 mil de EP e logo depois da avaliação, Ciel evoluiu a sua habilidade de adoração à rainha para o presente final possessão da rainha. Zegon tem 5 milhões de EP. Adalman tem 877 mil de EP e graças a Ciel ele recebeu a habilidade Necronomicon, ao qual entre os vários poderes tinha o cancelamento do canto, toda a criação, esmagamento mental, reversão sagrada demoníaca e dominação dos mortos. Albert tem 1,2 milhões de EP junto de seu equipamento. Wendt tem 984 mil de EP. Xion tem 5,23 milhões de EP junto de seu equipamento. E uma coisa interessante que Ciel informou é que ela isolou a evolução da habilidade cozinhar da Xion, pois se fosse evoluída demais, a habilidade poderia ficar tão forte que seria o suficiente para matar o Rimuru. Então, mesmo que soubesse que Xion nunca tentaria matar Rimuru, Ciel preferiu não tentar arriscar, mas esse diálogo foi algo que demonstrou o quanto as habilidades de Xion eram poderosas. Então, voltando para as análises, o Diablo tem o valor de 6.666.666 de EP. Testarossa tem 3,3 milhões de EP. Última tem 2,6 milhões de EP. E finalmente, Carreira, que foi a última subordinada, tem 10,3 milhões de EP, junto de sua arma recebida de Condor. Foi difícil falar tudo isso aqui, minha gente. Após analisar todos os seus subordinados e Ciel dar mais algumas habilidades, Rimuru finalmente tinha pensado que poderia descansar, mas com a insistência da Ciel, Rimuru decidiu se analisar para ver os seus status. E surpreendentemente, Rimuru tinha um valor de existência equivalente a quase 11 milhões junto de sua espada, ficando alguns milésimos acima de Carreira. Mas o que chamou a atenção de Rimuru foi uma habilidade final chamada Deus Vazio Azatuf, uma habilidade ao qual nasceu da fusão do Rei da Sabedoria Rafael e Rei da Gula Beelzebub. E sim, por incrível que pareça, ao que tudo indica, o Rafael e Ciel parecem ser seres diferentes. E bem, essa parte foi um pouco confusa pra mim, porque o Rimuru disse que o Rafael seria meio que a mãe da Ciel, e que se não fosse por ele, Ciel nunca existiria, mas ela apenas respondeu de que ela era independente, então ficou um pouquinho estranho. Mas deixando isso de lado, os poderes que o Deus do Vazio Azatuf tinha era Consumo de Alma, uma versão aprimorada da Predação e da Gula, Tornar Nulo, ao qual a energia destrutiva final preenche o mundo caótico, Espaço Imaginário, uma versão aprimorada do Estômago, Dominação do Espaço-Tempo e Barreira Multidimensional. Fora que também, Ciel disse que várias habilidades como aceleração de pensamento, prever ataque futuro, analisar e avaliar e muitos outros foram todas integradas a ela mesma, o que possibilitaria ela responder mais rápido. E ainda não terminando com as avaliações, o Rimuru decidiu ver os status de Veldora e Velgrind, começando com Veldora, que foi possível ver que ele tinha um valor de existência de 88 milhões, junto também da sua habilidade nova evoluída chamada Rei do Caos Nyarlathotep, e também Velgrind, que anteriormente tinha o valor de existência de 50
50 milhões, mas depois que ela acabou voltando, o seu EP acabou aumentando para 74 milhões, ficando um pouco perto do Veldora. Só que o que Cara, eu não acho que parava esses de bagulho não incomodar o faz Rimuru sentido, né? era Tipo, a diferença de seu EP comparado a Veldora e Velgrind, mesmo depois dele se tornar um dragão verdadeiro. Ele sabia que o EP era apenas uma referência, mas isso ainda o incomodava um pouco. Só que para sua surpresa, Ciel acabou respondendo, dizendo que o seu verdadeiro e máximo valor de existência estava correto quando os valores de existência de Veldora e Velgrind fossem somados, o que acabou deixando o Rimuru pasmo com aquilo. Além disso, para que ele alcançasse esse poder máximo, ele teria que usar a habilidade Liberação do Dragão Verdadeiro, assim alcançando todo o seu poder. E assim, desta forma, a confirmação do status pela Ciel por meio de entrevistas pessoais foi concluída com sucesso. E depois de finalmente terminar com todas essas caraca. avaliações, no dia seguinte, Agora faz o Rimuru, sentido, que hein? estava com um pouco de medo, foi ter uma pequena conversa com o Velgrind, onde, para sua sorte, ela queria apenas agradecê-lo por ter dado a ela o Rei da Aliança Uriel, porque graças a isso ela pôde se reunir com seu amado Rudra, ou melhor, Masayuki. Então, depois de ter recebido um agradecimento, a conversa entre os dois foi interrompida por Gazel, junto de alguns de seus soldados, e o motivo dele ter ido até Tempest foi pela preocupação desnecessária de um soldado de talvez Tempest se juntar ao Império e atacar Duargo. Mas, assim como Gazel disse, isso era uma preocupação desnecessária. Mas então, aproveitando que Gazel foi até a nação, Rimuru começou uma reunião junto de alguns soldados do Império para discutirem alguns assuntos sobre o final dessa guerra. Como primeiro assunto da reunião, Rimuru e Velgrind juntos explicaram toda a situação sobre Mikael, suas habilidades angelicais e também sobre o seu objetivo de ressuscitar a véu da nave. E depois de terem algumas reações em choque com as informações, o próximo tópico abordado foi sobre como o Império iria se reerguer e como Masayuki iria se tornar o novo imperador. E para isso, foi decidido que Duargon e Tempest iriam fornecer o maior suporte possível para reconstruir a nação, enquanto Velgrind, em nome dela, iria anunciar Masayuki como Rudra. Agora, o único problema que eles teriam que enfrentar seria como o povo do Império iria reagir a isso. Mas isso era o que teria que enfrentar na hora. Mas não esquecendo do problema principal, após algumas pausas, os líderes começaram a teorizar como Mikael pretendia ressuscitar a véu da nave, e uma das coisas que pensaram seria por meio de Milin, já que ela é filha do próprio véu da nave, mas tudo ficou apenas na teoria. Com isso, o Império estava pronto para começar a se reerguer com o seu novo imperador chamado Masayuki. Após a reunião ter sido encerrada, Gazel e Masayuki junto de seus subordinados voltaram para suas devidas nações, e alguns dos subordinados do Rimuru foram ajudar algumas nações para atualizá-los da situação da guerra ou ajudar como Testarossa, que foi encarregada de sempre atualizar Rimuru sobre o Império. E quando tudo parecia estar começando a dar certo, Rimuru escutou uma voz. "Você pode me ouvir? Estamos tendo um Walpurgis agora. Eu sei que é repentino, mas preciso que todos compareçam. Isso é tudo." Rimuru escutou aquela voz de um anel que ele esqueceu que recebeu desde que se tornou um Lorde Demônio. E essa voz veio de Guy Crimson, o que fez Diablo e Ramirez, que recém chegaram, a acharem isso esquisito, porque marcar um Walpurgis do nada não era a cara dele. Então, para já atender ao chamado, Rimuru levou Xion e Diablo como guarda-costas, enquanto Ramirez levaria Beretta e Traine como antes. Mas para a surpresa deles, quando a empregada Rain saiu do portão, ela apareceu com machucados, o que deixou a situação muito confusa e preocupante. Rain disse para não se preocupar e então levou eles em direção ao portão. E ao chegar ao destino, eles foram confrontados com novos problemas. Ele surgiu há muito tempo atrás, antes da criação do mundo. Veldanava, o Deus Criador, criou os 7 serafins do grande espírito de luz, e junto deles, os 7 primordiais nasceram, e ele foi um primeiro dos 7 a nascer, se tornando um rei arrogante e sendo a personificação das trevas. Até que teve um dia ao qual esse demônio acabou sendo invocado por um mago, e esse mago ordenou a ele destruir uma nação, e foi isso que ele fez. O demônio usou a habilidade Onda da Morte, e então destruiu uma nação com mais de 1 milhão de habitantes. E quando ele menos percebeu, ele havia despertado e se tornou o primeiro Lorde Demônio verdadeiro, onde junto dessa evolução ele se libertou do feitiço que o prendia,
Porém, mesmo tendo evoluído, ele não tinha nem 10% do poder que ele tinha no submundo. Então, ele começou a pegar mais almas ainda. E durante toda a matança que ele fez, ele decidiu se dar um nome. E o seu nome foi baseado no grito de suas vítimas. Sim, talvez seja um bom nome para mim. O demônio assassino se nomeou de Guy, e ele evoluiu ainda mais, o suficiente para ele alcançar o seu poder máximo que ele tinha no submundo. E ao evoluir, Guy não viu mais sentido em trabalhar. Então, ele convocou as duas demônios primordiais, Bleu e Vert, que como seu primeiro trabalho, ele ordenou que elas destruíssem o Império Supermágico. E logo, por conta de seu orgulho, Guy nomeou Bleu de Irain e Vert de Miséria, para que assim elas se tornassem poderosas o suficiente para que elas pudessem servi-lo. E então, dias de diversão e tédio se seguiram, e Guy, junto de suas empregadas, começaram a aproveitar o mundo ao qual eles estavam. Porém, sua vida virou de cabeça para baixo, quando ele conheceu o Criador de tudo e de todos. Esse alguém era o Rei Estelar Veldanava, que como um pedido de Guy para demonstrar que era um deus, lutou contra ele e derrotou Guy com apenas um golpe. E como uma regra desse mundo, Guy deveria se tornar subordinado de Veldanava, mas por conta do seu orgulho, Guy queria apenas ser morto e gostou da sensação de ter alguém mais forte que ele. Mas, para sua surpresa, Veldanava não o matou e disse: "Pequeno, amo as existências que criei. Este mundo que costumava ser enfadonho está ficando cada vez mais rico. Seres sábios surgiram e evoluíram ao ponto de poderem se comunicar comigo. Agora existe até um homem forte como você que pode lutar comigo até o nível de batalha." Guy acabou rindo um pouco do que ele disse, mas, de novo para sua surpresa, Veldanava quis fazer um pedido para ele. Veldanava disse que, se a taxa de crescimento continuasse, o mundo estaria condenado a alguns milhares de anos. Então, ele queria que Guy o ajudasse a salvar o mundo. Ele ficou um pouco confuso, porque se Veldanava era um deus, então ele poderia fazer os conflitos pararem e fazer o que quisesse. Em resposta, Veldanava riu e disse que desde que ele nasceu, tudo era conforme a sua vontade. O mundo era perfeito e não faltava nada, e ele era único. Mas foi exatamente isso que fez o mundo se tornar chato, e foi por esse motivo que Veldanava decidiu abandonar a sua onisciência e onipotência. E mesmo sem os seus poderes de Deus, Veldanava queria salvar o mundo ao qual ele tanto ama. E para isso, ele queria a ajuda de Guy como o mediador do mundo, para que a humanidade soubesse que havia uma ameaça para aquele mundo e não se tornasse orgulhosa. E ao ser nomeado como mediador, Guy ganhou sua habilidade única chamada Orgulho. E assim começou o seu trabalho como mediador. Então, tempos têm se passado e Guy tem feito o seu trabalho. E durante o seu trabalho, ele acabou lutando contra Velzado, que diferente de Veldanava, não conseguia aprovar Guy como mediador, e ficou com ciúmes pelo cargo que ele recebeu. Então ela lutou contra Guy, mas mesmo que ela tivesse uma habilidade final, a batalha entre os dois não teve fim. No final, o local que era a base do Guy ficou congelada, e Guy teve a sua habilidade única Orgulho evoluída para a habilidade final Rei do Orgulho Lúcifer. E Velzado no final decidiu apenas observar Guy cumprir o seu papel, e também acabou se apaixonando por ele, e jurou secretamente que um dia o conquistaria com o seu charme. Com isso, centenas de anos se passaram. Os dias não mudaram nada, mas um dia foi diferente do normal. Esse dia foi quando Guy acabou conhecendo Rudra, que se autodenominava um herói, que tinha o objetivo de derrotar Guy em nome da justiça. E junto de Rudra tinham 3 pessoas, com suas 2 irmãs chamadas Green e Lúcia, e a outra sendo Velgrind. Porém, mesmo com essa ajuda incrível, Rudra queria lutar sozinho contra Guy, e eles tiveram uma luta bem rápida. Porém, quando eles se apresentaram, Guy acabou dizendo o motivo do seu nome, e o Rudra, que queria que essa luta entrasse para a história, começou a reclamar que o motivo do nome era tosco, e ele então começou a pensar em um outro nome para o Guy, e que por incrível que pareça, o Rudra de antigamente era alguém bem brincalhão, atrapalhado, e segundo ele mesmo, lutava em nome da justiça. Então depois de pensar um pouco, Rudra decidiu dar o nome de Crimson para o Guy. Assim, o nome do demônio agora era Guy Crimson. E ao dar o sobrenome para Guy, Rudra acabou caindo no chão. E foi depois daquele dia
que Guy e Rudra começaram a ter incontáveis batalhas, onde não importava o que acontecia, eles sempre empatavam. E quando não era os dois lutando, era Vel'Zado e Vel'Grind lutando pelo motivo de como tratar o irmão mais novo Veldora, com Vel'Zado sempre recorrendo à violência e Vel'Grind querendo mimar o irmão mais novo, o que às vezes resultava em uma luta entre as duas. Mas durante as incontáveis lutas entre Guy e Rudra, para a infelicidade de Rudra, Guy, por conta da nomeação, estava ficando mais forte, mas por conta de ter criado um vínculo de amizade com Rudra e querer empatar, Guy sempre tem começado a se segurar nas lutas. Mas mesmo que tivesse esses problemas, Guy e Rudra se tornaram bons amigos. Porém, em uma de suas batalhas, que de novo terminou em empate, Guy perguntou a Rudra por que eles não mataram ele quando tiveram a chance. E Rudra apenas respondeu de que ele será o homem que conquistará o mundo, algo que ele prometeu a seu mentor Vel'Danava. E quando Guy menos percebeu, ele viu que isso era a coisa que tinha dedo do Vel'Danava. E fala também que Rudra revelou um pequeno segredo dele. Ele revelou de que ele trocou a sua habilidade Rei da Aliança Uriel pela habilidade Rei da Justiça Mikael. Porém, tem sido uma habilidade muito difícil para ele usar, fora também que ele não gostava do fato de controlar seus companheiros. A direção da conversa mudou para Vel'Danava, ao qual Guy não via faz tempo, e Rudra respondeu de que ele acabou se casando com a sua irmã Lúcia, e acabou tendo uma filha, o que acabou fazendo ele ficar muito mais fraco do que já estava, e fez ele ficar com uma força comparado à de um humano. E por conta disso, Rudra estava pensando em no final eles terem que se matarem, mas com insistência de Guy em não fazer isso, ele decidiu fazer um jogo com Guy. De agora em diante, eles não lutariam mais diretamente, mas sim, para lutar, eles usariam os seus subordinados, ou melhor dizendo, os seus peões. E ao jogo ser criado, Guy disse que reuniria Lordes Demônios para tomar seu lugar, e Rudra estaria lá para detê-los. Afinal, o objetivo dele era dar uma paz de espírito para seu mentor Vel'Danava, e criar um mundo onde todos podiam viver felizes, onde Vel'Danava não teria que se preocupar com o futuro do mundo. E com o jogo criado, Guy e Rudra começaram a jogar com todos os seus peões. No entanto, o resultado foi horrível. Desde o início do jogo, muitas tragédias aconteceram. No reino de Nazca, um ataque terrorista aconteceu, e aproveitando a ausência de Rudra, os terroristas mataram Lúcia e Vel'Danava, e aquilo foi só um gatilho para quebrar a alma de Rudra. Porém, ele ainda tinha algo em que se apoiar, e esse era o jogo. Porém, as tragédias não pararam. Milin, que cresceu sem conhecer o rosto de seus pais, teve o seu pequeno dragão dado pelo seu pai morto, e por conta de sua tristeza e raiva, ela destruiu tudo pela frente. Mas Guy estava lá para impedi-la, e cada vez mais tragédias estavam acontecendo, e a feiura do mundo estava à mão, e cada vez mais Rudra estava quebrando, e cada vez mais a habilidade de Mikael tomando conta dele, e fazendo ele desaparecer, até que esse dia finalmente chegou. Guy postou na última possibilidade, tudo de acordo com as regras do jogo. Ele confiou ao mais desconhecido e esperançoso de seus peões, Rimuru, o juiz final. Com toda a honestidade, ele queria fazer o movimento sozinho, mas ele obedeceu às regras até o fim. E como resultado, ao longe, a respiração de seu amigo desapareceu. Não houve amargura ou arrependimento. Havia apenas luto pelo homem que era seu melhor amigo. É por isso que eu te disse, idiota. Assim, esse tipo de coisa só é certo para nós, como demônios, que nunca foram emocionalmente abalados. Murmurando isso, Guy não percebeu a lágrima escorrendo por sua bochecha. Ele apenas orou silenciosamente pela alma de Rudra. E assim, o jogo milenar entre Guy e Rudra chegou ao fim. Enquanto mantinha seu sorriso destemido, o seu coração se afundou em tristeza. Olhos de diamante azul olharam fixamente para Guy. Um pequeno sorriso torto se forma em seus lábios. O jogo acabou, mas os sementes do conflito ainda estavam fumegando. E esse seria o sinal para o início da Guerra Terma Mundial. Meu Deus do céu. Que foi isso, hein? Esse final, hein? Triste, hein? Nossa! Caraca, que história incrível dos dois, né? Então,
Você vê, né, cara? Então, tipo, sempre vai ter alguém mais poderoso que você, não importa o quão forte você seja, né? Que nem Gai chegou a evoluir até certo nível, enfrentou Veldanava, perdeu. Depois foi nomeado lá pra ser o mediador, pra proteção do mundo. Aparece um herói que ainda assim batia de frente, mesmo assim. Aí o passar do tempo vai passando, foi perdendo cada um deles. É complicado, cara. Mas. Nossa, o que eu posso falar, hein? E esse começo do vídeo aí foi incrível, hein? Descobrir o poder dos subordinados dele. É claro, como eles dizem, né? Tipo, o poder não define a força do personagem. Que nem o Benimaru tem 5 milhões e 900, né? Foi o que falou. Só que ele tem por causa da arma dele, né? A arma dele permite ele ter tudo isso. A Xion ter 5 milhões e 26 também por causa da arma dela que permite isso. A carreira, cara, a carreira ter 10 milhões, isso me surpreendeu, cara. Tipo, eu pensei, Testarossa 3, a última 2 e pouco, a carreira vai estar junto com a última ali. Aí foi 10 milhões. Mas é porque a arma dela, que ela ganhou, é muito poderosa, né? A arma da carreira. Então aquela arma dela, basicamente a arma dela sozinha já tem um poder gigantesco, né? De coisa. Enquanto o Oranga, pô, o Oranga tem 4 milhões e meio e o cara não tem arma nada, né? É dele próprio. Claro que ele tá absorvendo do Rimuru, né? E com certeza ele vai absorvendo mais e mais e ficando mais forte. E o Diabren 6666. Os caras deram exatamente tudo isso, até porque né, já condiz pelo nome dele, né? Mas foi interessante os caras ter feito isso. Mas foi legal saber o poder. E o de Rimuru foi estranho, né? Tipo, falaram 11 milhões. Daí beleza, chega lá o Veldora, 80 milhões. Aí a irmã dele, 74 agora, né? Milhões. Aí ficou pensando, cara, a irmã dele é mais forte que Veldora, né? Tipo, é óbvio, dá pra saber. Até porque o Veldora é o mais baixo dos irmãos, é o mais fraco dos irmãos. Então, tipo, como que ela tinha 50 milhões antes, agora ela tem 74, mas ela tinha 50 milhões antes e ela era mais forte que o Veldora que tinha 80 milhões. Então é claro que eles já deixaram claro que essa coisa não define a força do personagem. Claro que tem variações entre eles, mas não vai definir que ele seja mais forte. E na hora que o Ciel pega e fala que o Rimuru tava em dúvida, né? Por que ele era tão diferente dos outros, já que ele era um dragão verdadeiro também. Aí o Ciel vai dar só aquela explicação, né? Por quê? Porque ele não tá. O poder dele não tá liberado. Era só ele usar a habilidade liberar poder do dragão da tempestade lá que o poder dele chegava a um patamar tão elevado que até ele se surpreendeu. Mas foi legal, hein? Foi legal saber o nível dos personagens do Rimuru, os subordinados, que alguns subordinados deles não são os 12 patronos, mas mesmo assim são poderosos, né? Que nem o Souei lá que aparece, a Pito. Então dá pra entender, né? Que nem o Bereto. O Bereto é nomeado diretamente pelo Rimuru, mas ele não é um dos 12 patronos. E mesmo assim ele já é um Lorde Demônio despertado, né? O Rimuru deu a alma suficiente pra ele despertar. Pra ela despertar, né? Como um Lorde Demônio. E Zegion, meu Deus, Zegion do céu, 5 milhões, cara, 5 milhões. Tu é poderoso, meu filho, você não tem arma nenhuma, cara, você é sozinho. Então é legal saber ver essas coisas assim, foi interessante. Eu gostei de saber a história do Gai. Eu já sabia como que o Gai foi despertado, eu já sabia de como ele despertou, porque até acho que no anime ou no mangá, não sei se conta a história, eu não sei se é no mangá ou no anime, que fala sobre a invocação do Gai. Então isso daí eu já sabia. Mas que ele foi ficando mais forte depois eu não sabia. Até porque o bicho é muito poderoso mesmo, né, cara? Não tem como competir. O cara é forte demais, o Gai. E o Rimuru tá chegando. Mas foi da hora, foi legal ter acompanhado esse resumo. Logo logo vou estar trazendo no volume 17, tô ansioso aí. E eu vou indo nessa, acho que já falei o que eu tinha pra falar. E falou, se gostou só curtir aí, se inscreve e até a próxima. Fui.